Oi, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre transtornos de ansiedade e também cuidado emocional de uma forma geral. Eu tô fazendo isso porque ontem eu conversei com meu pai e eu sempre vi que meu pai era uma pessoa muito tímida e características que eu vi em mim também, né? Mas a gente ficava assim, timidez, tudo bem, isso é normal, né? E daí a vida vai indo e tal, e você vai contornando essa situação por você se achar tímido, você vai contornando a situação e vai procurando outros caminhos alternativos, né? No caso do meu pai, por exemplo, meu pai se formou na Universidade Federal do Espírito Santo em medicina, se formou, mas aí ele era tão tímido que ele ficou com medo de procurar emprego, que ele emendou odonto também na Federal do Espírito Santo. Vê bem, terminou medicina e foi fazer odonto, porque tinha medo. Olha como que esse negócio é complicado, né? E o que diferencia entre você ser uma pessoa tímida e você ter um transtorno de ansiedade? Transtorno de ansiedade atrapalha a sua vida. Olha o que fez no caso do meu pai, nesse exemplo, assim, drástico, né? Do começo da vida dele, de trabalho, né? Ele dava aula já. Ele dava aula para ensino médio, tudo isso, mas era uma coisa que ele estava acostumado. Então, ele dava aula, apesar dele ser uma pessoa extremamente tímida, não, né? Ele tinha o transtorno de ansiedade já. E isso também foi pra minha vida inteira. Desde criança, eu era assim, no momento do intervalo, por exemplo, eu não ia brincar com as outras crianças, eu me escondia. Tinha uma escola que eu estudei que tinha um bosque, e daí eu ficava no bosque nessa época, mas nas outras escolas eu ficava na biblioteca, e eu pensava comigo, criancinha, eu sou tímida, né? E daí meus pais não viam isso, e aí meu pai também era assim, né? Enfim, aí isso está me motivando hoje a vir falar isso aqui. Ontem eu conversei bastante com meu pai sobre isso, falei para ele que tinha tratamento, a terapia cognitivo-comportal, por exemplo, coisa aí de 6 meses, um ano, você vê uma evolução gigantesca. Eu, com pouco tempo aí de tratamento, não chegou nem a 6 meses ainda, meu Deus, assim, antes qualquer interação social era algo muito cansativo para mim. Hoje praticamente eu não me sinto mais ansiosa fazendo isso, mas com o tratamento certinho. Primeiro eu li bastante porque eu queria entender sobre o meu perfil, né? Eu gosto de entender um pouco mais as coisas. Inclusive, meu pai é do mesmo jeito. Eu tava falando pra ele ontem, ele já falou: você tem algum livro, alguma coisa? Eu já peguei o livro que eu tinha, passei pra ele. Mas enfim, se você for assim também, se informa antes, né? Pesquisa, terapia cognitivo-comportamental tem comprovação científica, diferentemente de outras áreas da psicologia, e pesquisa isso porque faz diferença. Não é tudo a mesma coisa, não, tá? Terapia cognitivo-comportamental é excelente para tratar a ansiedade. E aí, meu pai estava aqui com meu irmãozinho, e daí o meu irmãozinho ouvindo a nossa conversa, e meu irmãozinho falou que ele também tinha, né? E eu já vi isso no meu irmãozinho. Inclusive, meu marido sempre ajudou muito, me ajudou e ajudou também o meu irmãozinho nisso. Falava pro meu irmãozinho cumprimentar as pessoas, uma pessoa que tem a transtorno de ansiedade social, cumprimentar e conhecer pessoas novas, isso é muito difícil. E a gente, desde que ele é bem novinho, a gente fazia isso com ele já, essa exposição, mesmo sem entender nada, né? Porque eu vi o tanto que isso prejudicou a minha vida. E daí meu irmãozinho ouvindo e perguntou pra mim assim, Luma, todo mundo precisa de fazer terapia? Aí eu falei pra ele, não, Gabriel, se os pais souberem, se os pais tiverem conhecimento, eles vão transmitir isso naturalmente pros filhos. Mas se os pais não tiverem, a gente tem que ir atrás, a gente tem que melhorar a nossa vida e evoluir. E você vê, o meu pai tá na casa dos 70 indo pros 80, passou a vida inteira evitando muitas coisas. Por exemplo, ele nunca conseguiu trabalhar na iniciativa privada, nunca conseguiu. Por quê? Ansiedade social. E a minha mãe também, sempre com bastante problema emocional, muito problema emocional mesmo, nunca foi atrás de tratamento. Então, a gente não precisa viver a vida inteira assim. A gente consegue melhorar os nossos relacionamentos, a gente consegue evoluir emocionalmente. É treinável, isso é treinável. A gente não precisa de continuar da mesma maneira, desde que como a gente foi ensinado na nossa casa. E aí, pelo que eu vi, meu pai estava assim. Meu pai é médico e ele não sabia dessas coisas. E pensei, poxa, quanto sofrimento teria sido evitado na vida dele se ele tivesse aprendido isso lá no começo da vida dele. Eu já tô com 33 anos, tô aprendendo isso agora, nos últimos 1 ano e meio aí que eu comecei a descobrir a terapia cognitivo-comportamental. E pô, não vou passar isso para frente para os meus filhos. E tô ajudando meu irmãozinho. E daí eu acho assim que é bem importante informar isso aqui, porque a gente não quer, se a gente souber como evitar certos tipos de sofrimento na nossa vida, a gente vai atrás, mas às vezes a gente não sabe, a gente simplesmente não sabe que existem alternativas, existem caminhos, a gente não precisa continuar com esse sofrimento desnecessário.
sabe? Nem sempre é só uma timidez, nem sempre a pessoa é só triste, às vezes ela está deprimida mesmo, às vezes ela precisa de ajuda. Então, eu acho que a gente precisa de informar. Então, esse é o meu objetivo com esse vídeo, que a gente consiga evitar o sofrimento desnecessário na nossa vida, porque sofrer todo mundo vai sofrer, porque a gente tem que evoluir e aprender e errar, dói, mas tem alguns sofrimentos na nossa vida que são desnecessários. Então, essa conversa com meu pai ontem me motivou a gravar esse vídeo aqui hoje, e eu espero, assim, no fundo do meu coração, que se alguém está vivendo, passando por algumas situações assim de sofrimento desnecessário, que busque ajuda, porque faz diferença, sabe? Com coisa de 6 meses, 1 ano, você praticamente muda a sua maneira de viver, se você tiver uma pessoa, um profissional para te ajudar, tá bom? Então, beijão.